Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. 7 de setembro eu estou gravando esse vídeo e é uma data muito importante para mim, por questões pessoais, e sempre me causa uma grande reflexão. Eu sempre reflito muito sobre diversas coisas nessa data e dentre todo o panorama do que a gente está vivendo, das coisas que estão sucedendo no tempo, na política, na economia, na sociedade, no mundo, a pauta certamente foi muito fértil. E alguns pensamentos assim que eu já venho desenvolvendo há um bom tempo, umas linhas de raciocínio, se aguçaram ainda mais. Eu poderia elencar principalmente três delas. Creio que a banalidade do mal, a queda da empatia e o egoísmo. Eu acho que esses três aspectos trazem muito dos resultados do que está sendo vivido hoje por nós. E, bem, não vou fazer críticas a modelos, a formas de política. Não será a pauta principal aqui. Muito embora acho que isso deva ser discutido. Acho que isso é preciso ser discutido com grau de maturidade, sem bravata, sem discurso de ódio, sem discurso de raiva. Isso deve ser analisado friamente. Friamente. As coisas que são feitas com a emoção tendem a produzir um resultado nem sempre desejado. É preciso se refletir sobre escolhas para depois não ser surpreendido por um resultado inesperado. E destino eu considero como sendo o conjunto de escolhas praticadas em nossa vida. Não existe, em minha concepção, algo que caia sobre nós e nos venha ataviar, nos venha transformar em escravos dessa vontade. E isso não é um discurso ateu. Isso não é um discurso ateu, na minha opinião. Isso é um discurso de quem crê no livre-arbítrio. Eu realmente acredito no livre-arbítrio do ser humano, onde as nossas ações, sim, têm cunho de nossa responsabilidade. O nosso mal, o mal que vivemos, a maldade, a raiva, a destruição, o ódio, isso tudo, em verdade, é produto nosso. E isso é um pouco impactante para mim, às vezes, considerar isso, que nós produzimos o que vivemos, nós somos o espelho do que estamos vivendo. E nisso tudo, eu acho que assim, iludir-se com os bens materiais, essa grande maquiagem que é construída para ocupar nosso tempo, talvez venha nos retirando essa capacidade de empatia. Porque chega uma hora que se iludir com os bens materiais não basta. Chega uma hora que crer em necessidades que foram inventadas para nos preencher tempo não basta. Chega um momento que o ser humano quer mais, ele quer ir além. E às vezes nesse ir além, ele acaba encontrando um vazio, um oco. E o que vai preencher com o oco? O que preenche o oco? Como preencher o que não se sabe? Essa é uma questão que sempre fica em minha cabeça. E isso o dinheiro não compra, isso a raiva não entra. E aí que fica cada vez mais difícil saber o que é, porque quanto mais nós cultivamos esses hábitos de ausência de empatia como algo cíclico que vai e volta, onde a história passa a não fazer tão mais sentido, já que o que vivemos antes, começamos a repetir hoje. As mesmas catástrofes,
o mesmo ódio, as mesmas disputas. Então, vai se perdendo a capacidade de sentir. E sem sensibilidade, sem empatia, esse oco fica ali. Porque precisa ser preenchido por outra coisa. E se compra mais, e se gasta mais, e se faz mais coisas, e mais festas. Alguns resolvem enveredar para outros caminhos. Seja o que for. Seja o que for. Cada um cultiva o seu próprio céu e o seu próprio inferno. Eu realmente acredito nessa vertente. E talvez uma das perguntas mais profundas que eu já tenha lido vem a partir de uma afirmação. Mas eu gosto de interrogar essa afirmação. Nós te ipsum. Conhece a ti mesmo? Eu acho que nesse ponto a resposta socrática é uma das melhores respostas a essa pergunta. Só sei que nada sei. Mas eu só sei que nada sei sem pedantismo, sem pseudo-intelectualismo, sem pretensão de parecer um ato de inteligência, mas um ato de humildade, em que não temos controle de tudo, em que não sabemos sobre tudo, e que nunca vamos saber efetivamente sobre tudo, mas que talvez, como se numa caverna de Platão, nós estejamos vendo vultos, estejamos vendo sombras, enquanto os falsos grilhões nos prendem de sentir, nos prendem de querer ir além. Os novos grilhões, talvez, são os que nos façam aceitar a condição de simplesmente sermos peças substituíveis, de sermos algo que ficará limitado a isso, ponto, nada mais, de termos uma função específica e acabou. Ou ganhar religiosamente determinada quantia e gastar com as mesmas coisas e acabou. Está fadado a um pseudo-destino e cada vez mais abrindo mão das tomadas de nossas decisões. Para cumprir um ritual que nos foi posto sob o arquétipo de moral ou sobre o arquétipo de dogma, quando cada qual o faz por conta própria, eu realmente creio que é uma questão de escolha. Só se pode abrir mão de algo quando se tem algo. Então, se eu tenho liberdade, se eu sou a liberdade, se eu construo o meu caminho, e eu escolho efetivamente esse caminho de seguir algo que me faça abrir mão de outras coisas, é uma decisão minha. E isso tem que ser respeitado. Seja o que for, seja a religião que for, seja os hábitos que for. É preciso se respeitar o próximo. Agora, o que eu creio que seja um problema, ao menos em minha visão particular, é quando as pessoas passam a não ter mais essa escolha. Quando isso é algo imposto e tem que ser necessariamente vivido. Isso me incomoda, isso me traz reflexões. E sigo refletindo sobre isso. E o amanhã é dia de reflexão. E o hoje é dia de reflexão. Então, eu queria deixar apenas esse vídeo como registro. Nem sei se eu vou, enfim, upar esse vídeo na plataforma. Mas compartilhar com vocês essa reflexão minha, exclusivamente pessoal minha, não é nada técnico, não é nada científico, isso aqui não é uma aula, isso aqui não é nada. Isso aqui é uma conversa, como eu disse lá no vídeo de inauguração da nova modelagem do canal. Isso aqui é um bate-papo. Como se você aí, que eventualmente estiver vendo esse vídeo, estivesse conversando comigo, numa mesa. Francamente. Sem mentiras, sem personagens, sem criação de nada. Isso aqui não é... Eu não sou uma personagem. E, curiosamente, como eu falei,
Nossa, TY, conhece a ti mesmo? Eu ainda não me conheço. É um processo que deve levar minha vida toda e a minha resposta talvez seja o que Sócrates já me antecipou. Séculos, séculos e séculos. Só sei que nada sei. E realmente acho que a humildade e a empatia pode nos fornecer um ambiente de maior tolerância e melhor convívio. Talvez evoluir, crescer, não signifique expandir-se, mas adentrar-se ao interior. Só podemos expandir depois que nós conhecemos o nosso interior e possamos assim oferecer ao próximo algo bom. É isso aí, pessoal. Hoje foi essa a reflexão e forte abraço a todos. Valeu!